Olá pessoal, muito bem. Vocês devem se lembrar, né? Então nós já tivemos aula de fundamentos dessa modalidade. Hoje nós voltamos, por conta do coronavírus, a trabalhar com as aulas remotas. E nós vamos ver hoje derivadas e taxa de variação, é o capítulo 2.7 do livro do professor Stewart. Bom, primeiro então vamos falar a definição do que é as derivadas e as taxas de variação. A primeira definição é que a reta tangente a uma curva y, f de x, em um ponto P, A e F de A, vai ser a reta passando em P com a inclinação m. Então, m, que é a taxa de inclinação ou a taxa de variação, vai ser o limite de f de x menos f de A, dividido por x menos A, quando x tende a A, desde que esse limite exista. Vamos dar o primeiro exemplo aqui sobre o que é uma tangente ou uma taxa de variação. Então, a pergunta é: encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Então, para isso, primeiro, eu vou calcular o m no ponto 1, 1. Então, vai ser a f de x menos a f de a. Só que o a é 1. Sobre x menos 1, porque o x vai tender a 1. Então, primeiro eu vou calcular f de x. f de x é x quadrado. E f de 1 é 1 ao quadrado. Eu poderia escrever aqui f de 1, na verdade, vai ser 1 ao quadrado. Então, f de 1 vai ser 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então, está aqui. Se f de 1 é 1, então eu tenho aqui x ao quadrado menos 1, que é o f de 1, sobre x menos 1. Bom, se eu resolvesse isso aqui, ia ficar 0 sobre 0. E esse caso aqui está indeterminado. Então, o que eu faço para tirar a indeterminação? X quadrado menos 1 eu posso escrever como x menos 1, que multiplica x mais 1, sobre x menos 1. Cancela x menos 1 por x menos 1, sobra x mais 1. Limite de x mais 1 quando x tende a 1 é 1 mais 1, porque aí o x vale 1, que é 2. Então, esse limite vale 2. Se eu usar a forma ponto-inclinação da reta, nós aprendemos isso aqui em fundamentos de cálculo, encontramos que uma das equações da reta tangente no ponto 1, 1 vai ser sempre a y menos y0, você deve se lembrar, né? Y menos y0 é igual ao m que multiplica x menos x0. Estão lembrados, né? Então, muito bem. O y é y mesmo, o y0 é 1, porque o ponto é sempre aqui é x0 e y0. Então, o ponto é 1, 1. Então, eu vou colocar aqui y menos 1 é igual a 2, que é o meu m calculado, x menos 1, que é o valor do x aqui. Ou o y fica do lado de cá, o 2 vezes x fica 2x, 2 vezes 1 menos 1. 1 passa para o outro lado somando, então vai ficar y igual a 2x menos 1. Então, essa aqui é uma reta, ou uma equação de uma reta tangente à parábola no ponto 1, 1. Da parábola y igual a x quadrado. Muito bem. A outra expressão para poder fazer a inclinação da reta tangente, que às vezes é mais fácil de ser usada. Se no lugar do y, desculpe, no lugar do x menos a, eu chamar ele de h, então eu vou ter que x é a mais h, certo? O a passa para o outro lado somando, e assim a inclinação da reta passa a ser o m é f de a mais h, porque aqui no lugar do x seria f de x é a mais h. E o f, que seria o f do a, continua sendo f de a. E aqui, que seria x menos a, se x menos a é h, pode ficar h. Então, o m vai ser limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero. Por quê? Porque se o x tende a menos a é zero. Então, h então, tende a zero. Essa é uma outra forma de expressar a equação. Então, agora aqui eu tenho o exemplo 2. O exemplo 2, ele vai falar:
encontre uma equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. Então, o x vale 3 e o y vai valer 1. De fato, né? 3 por 3 é 1. Então, seja f de x 3 sobre x, então a inclinação da reta tangente de 3, 1 vai ser o m é limite de f de 3 mais h, porque agora o meu x vale 3. Então seria f de x mais h, fica f de 3 mais h. Menos f de a, f de 3, sobre h. No lugar de 3 mais h, olha só, a minha função f de x ela era 3 sobre x. Então, f de 3 mais h vai ser 3 sobre 3 mais h. Então, tá lá. 3 sobre 3 mais h. Menos f de 3 é 1, menos 1 sobre h. O que eu faço agora? Se eu colocar aqui no lugar de h0, fica 3 sobre 3, que é 1, 1 menos 1, 0, 0 sobre 0, não dá para resolver. Então eu vou calcular. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 1, aqui embaixo tem o número 1, né? Entre 1 e 3 mais h é 3 mais h. O 3 continua, menos 3 mais h dividido por 1 é 3 mais h vezes 1, 3 mais h. Dividido por 3 mais h sobre h. O que eu faço agora? 3 menos 3, 0. Esse menos vem para cá, menos h. Então fica menos h. Esse 3 mais h desceu multiplicando o h. Cancelo agora esse h com esse h, eu fico com menos 1. Sobre 3 mais h. Posso colocar 0 no lugar do h, fica menos 1 terço. Então, meu m ficou menos 1 terço. Para poder calcular agora a equação, y menos y0 é m, que multiplica x menos x0. O m é menos 1 terço. O y0 é 1, haja visto que o ponto lá é 3 e 1. E o x0 é 3. Novamente, faço as operações aqui. O 3 pode vir para cá multiplicando, eu ficaria com 3y menos 3 igual a... O menos multiplica, vai ficar 3 menos x. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Vou trazer o menos x para cá, vai ficar x, então vai ficar x mais 3, y. E esse menos 3 vem para cá, somando, fica menos 6 igual a 0. Na verdade, eu trouxe o 3 para cá, né? Então, trouxe 3 para cá, ficou menos 3, menos 3, menos 6 igual a 0. Então, essa aqui é uma equação da reta tangente a hipérbole 3 sobre x no ponto 3, 1. Muito bom. Próximo exemplo. Suponha que uma bola seja deixada para cair do ponto de observação da torre de 450 metros acima do solo. Qual a velocidade da bola após 5 segundos e com qual velocidade a bola chega ao solo? Para calcular a velocidade, você deve se lembrar que velocidade a velocidade, a equação dela, né, que velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Quando eu quero a velocidade, então eu posso fazer variação do espaço final menos espaço inicial, sobre a variação do tempo, e o tempo, nesse caso, para mim, tende a 0. Então, é a mesma equação do coeficiente angular. Então, só que no lugar agora do meu ponto aqui, ó, é 450 metros a distância e o tempo é 5 segundos. Muito bom. Para poder calcular isso aqui, então, eu tenho que o f de a mais h vai ser dado pela velocidade do t igual a 5. Na verdade, o f de t, né, tá aqui. F de t é 4,9 vezes t ao quadrado. Então, se eu colocar no lugar do t o a mais h, 4,9, que multiplica a mais h ao quadrado. No lugar do t, colocar o a, 4,9 vezes a ao quadrado. Fazendo primeira potência aqui, quadrado do primeiro, 12 primeiro pelo segundo, quadrado do segundo,
E eu tenho esse menos 4,9a ao quadrado, coloquei 4,9 em evidência, ficou menos a ao quadrado. Cancelo os menos a ao quadrado, fica 2a mais h ao quadrado, ou seja, 4,9, que multiplica 2a mais h ao quadrado sobre h. Nesse ponto aqui eu tenho h para colocar em evidência, coloco o h em evidência aqui e cancela esse h com esse daqui de baixo. Eu fico com 4,9 que multiplica 2a mais h. Como h vale zero, então fica 4,9 vezes 2a, que é 9,8a. Então a velocidade aos 5 segundos, o v de 5 é 9,8 vezes 5, porque o a vale 5 agora, ou seja, 49 metros por segundo. E a pergunta B é com qual velocidade a bola chega ao solo? Bom, uma vez que o posto de observação está a 450 metros acima do solo, a bola vai atingir ao solo quando t for 450, ou seja, quando o tempo for 450, quando o espaço for 450 metros. Então eu posso dizer que 4,9t ao quadrado é igual a 450. 450 é meu f de t, ou o espaço. Então, se eu isolo t ao quadrado, vai ficar 450 sobre 4,9, ou o t é a raiz quadrada de 450 sobre 4,9. E calculando isso aqui, dá aproximadamente 9,6 segundos, ou seja, o tempo para a bola atingir o solo é 9,6 segundos. Como eu quero calcular a velocidade da bola ao atingir o chão, então eu vou calcular o v do t1, e o t1 é 9,6. Então ele vai ser 9,8 que multiplica raiz de 450 sobre 4,9. Por quê? Porque o a agora é raiz de 450 sobre 4,9, ou seja, 9,6. Multiplica 9,8 por 9,6 vai dar 94 metros por segundo. Então a velocidade ao atingir o chão é de 94 metros por segundo. Então veja que nesse caso aqui foi possível calcular a velocidade e também qual é a velocidade do tempo da bola quando ela bate no solo. Mais um tópico. Derivadas. Nós vimos até agora que o mesmo tipo de limite aparece ao encontrar a inclinação de uma reta, foi a equação 2 que nós vimos, e também a velocidade do objeto, que é a equação 3, ou seja, o limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero, porque ele é tanto a tangente quanto a velocidade. Surgem sempre que calculamos uma taxa de variação, ou seja, sempre que eu calcular uma taxa de variação, vai aparecer essa equação, em qualquer dos ramos da ciência ou da engenharia, tais como a taxa de uma reação química ou o custo marginal para a economia. Uma vez que esse tipo de limite ocorre amplamente, ele recebe o nome ou anotação especial. E o nome que ele recebe é derivada. Então, a derivada de uma função f em relação ao número a é denotada por f' de a. E é dada como f' de a, que também eu posso dizer que a f' de a é o mesmo que o m. Então, se eu posso colocar aqui o meu m é igual a essa f', que é igual também a velocidade. Então, são todos equivalentes. Só que aqui eu vou chamar de f', porque f' simboliza a derivada. Então, a f' é o limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero, se esse limite existir, evidente. E agora vamos a algumas aplicações de novo. Então, se eu sei que eu posso usar as duas equações, eu posso usar também essa aqui, certo? Então, é essa equação ou essa, porque as duas equações me dão a mesma resposta. De preferência, essa equação aqui. Eu quero encontrar, então, a derivada da função f de x igual a x² menos 8x mais 9 em um número a qualquer. Então, vai ficar dependendo de a. Então, primeiro, no lugar do x, eu coloco a mais h ao quadrado, menos 8, que multiplica no lugar do x, a mais h, mais 9. Menos a f de x, que é, no lugar do x, o a ao quadrado, menos 8a mais 9. Aqui, vou abrir essa potência, vai ficar ao quadrado, mais 2ah mais h ao quadrado. O 8 multiplica o a, menos 8a, porque é negativo. O menos 8 multiplica o h, menos 8h. Mais 9. E aqui eu vou tirar do parênteses. Menos a ao quadrado, menos com menos dá mais 8a. E menos com mais dá menos 8. Nesse momento, o a ao quadrado cancela com esse a ao quadrado.
O 9, que está aqui positivo, cancela com esse 9 aqui negativo. E esse menos 8a cancela com esse 8a. Sobra 2ah e h ao quadrado. Então está aqui 2ah, h ao quadrado e menos 8h. Todos eles têm h, se eu colocar h em evidência, corta esse h, corta um h aqui, corta esse h com esse. Então sobra 2a mais h menos 8. Essa aqui é a resposta, mas como h é zero, tá certo? Então fica 2a menos 8. Então, a pergunta era para encontrar a derivada dessa função no número a. A derivada é 2a menos 8. Exemplo de número 5. Para fazer ele, vamos relembrar. A reta tangente a y em f de x, que vai ser a e f de a, vai ser a reta que passa em a e f de a. E a inclinação dela vai ser f'. Então, se f' de a é igual a m, então na equação y menos y0, no lugar do y0 eu posso colocar f de a. É igual a, no lugar do m, posso colocar f' de a. X menos a, porque esse ponto aqui ele é o ponto A e o ponto F de A. Ou seja, o meu x0 vale A e o meu y0 vale F de A. Então, nós vamos usar essa equação aqui agora, porque essa equação aqui ela vai utilizar o conceito de derivada para o lugar do m. Encontre uma equação da reta tangente à parábola y é x² menos 8x mais 9, veja que é a mesma anterior, no ponto 3 e menos 6. Como no exemplo anterior nós calculamos a derivada dessa função para o a, sendo que f de linha é 2a menos 8, e o a agora vale 3, então no lugar do a eu coloco 3, ele vai ficar o ponto 3 e menos 6, então eu vou ter f' de 3. F' de 3 vai ser, no lugar do a, 3, 2 que multiplica 3, menos 8. Menos 8. 2 vezes 3, 6, menos 8, menos 2. Logo, o f' de 3 é menos 2. Então, y menos 6, que é o f de a, que é o f de 3, vai ser igual a menos 2, que é o meu m, que multiplica x menos 3, e o 3 é meu x0. Multiplicando aqui, eu vou ter aqui mais 6, né? O resultado já está pronto lá, mas ficaria y mais 6 é igual, do outro lado, menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 3, mais 6. Nesse caso aqui, esse 6 corta com esse 6 e fica aqui y é igual a menos 2x. Então, y é menos 2x. Está lá. Então, essa é a ideia de derivada ou taxa de variação. Evidente que vocês vão ter dúvidas, vocês vão poder fazer perguntas no WhatsApp, vão poder fazer perguntas também para mim pelos vídeos que nós estamos colocando. E eu tenho a certeza de que essas dúvidas vão acontecer. Vocês podem fazer perguntas então, pelo fórum de dúvidas que eu vou colocar aqui nessa semana e também pelo WhatsApp. Abraços a todos vocês e até a semana que vem. E se cuidem, não saiam de casa. Para combater o coronavírus, a ideia é ficar em casa. E saibam que nessa semana que vocês ficarem em casa, pelo menos 1 milhão de vírus morreram porque não tinha hospedeiro. Então, estamos ganhando essa luta. Tá? A lista de exercícios eu vou postar no grupo do WhatsApp, como sempre. Tá? Eu espero que tenham todos uma boa semana e nos encontramos na nossa próxima aula. Foi um prazer imenso compartilhar essa aula com vocês. Abraço!